A história de Israel é extensa e marcada por tumultos. A Bíblia narra as raízes da nação e do povo de Israel desde os tempos de Abraão. Ao longo dos séculos, Deus escolheu Israel como instrumento para manifestar sua vontade e trazer redenção ao mundo. A trajetória do povo de Israel é caracterizada por conflitos e sofrimentos, porém, também está repleta de intervenções miraculosas de Deus. A história de Israel, da sua fundação até os dias atuais. A Terra Prometida. Então, o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Cerca de 4.000 anos atrás, Deus escolheu um homem chamado Abraão e fez uma promessa a ele. Deus prometeu dar uma terra aos descendentes de Abraão, que seriam o povo especial de Deus. Essa terra era conhecida como Canaã, onde Abraão passou o restante de sua vida como um estrangeiro. Abraão teve um neto chamado Jacó, cujo nome foi mudado por Deus para Israel, que significa ele luta com Deus. Israel teve 12 filhos, cada um dando origem a uma das 12 tribos de Israel. Com o passar do tempo, a própria terra de Canaã foi chamada de Israel. A descendência de Jacó viveu no Egito por um período de 400 anos. Com a liderança de Moisés, Deus conduziu os israelitas para fora do Egito, guiando-os através do deserto. Durante essa jornada, Deus entregou a lei aos israelitas, orientando-os a viver de maneira distinta dos demais povos. 4 décadas mais tarde, com Josué à frente, eles tomaram posse de Canaã e se fixaram na região. Várias outras comunidades habitavam o território de Israel, o que desencadeou uma série de conflitos. Contudo, ao longo de alguns séculos, os israelitas emergiram como a principal população da área. Durante esse período, as tribos israelitas estavam frequentemente fragmentadas e nem sempre tinham um líder para coordená-las. Os principais reis de Israel. Chegou um momento em que os israelitas desejaram a unificação sob um rei. Deus escolheu Saul, no entanto, ele cometeu muitos erros e sua linhagem não perpetuou no trono. Consequentemente, Deus selecionou Davi como o novo rei, prometendo que sua descendência governaria para sempre. Salomão, o filho de Davi, reinou com grande sabedoria, e ele também construiu um templo para Deus. Mas, em sua velhice, Salomão se afastou da fé. Após o reinado de Salomão, a nação de Israel dividiu-se em 2 reinos: o reino de Israel, ao norte, com vários reis diferentes, e o reino de Judá, ao sul, governado pela linhagem de Davi. A maioria dos reis de Israel demonstrou desobediência a Deus. Eventualmente, o reino de Israel foi conquistado pelo Império Assírio e seu povo foi exilado. Por outro lado, o reino de Judá teve alguns reis virtuosos que temiam a Deus, permitindo que ele perdurasse por mais tempo. O exílio. Apesar de alguns reis em Judá temerem a Deus, a população não seguiu suas leis e cometeu uma série de transgressões. O reinado de vários monarcas inadequados levou à invasão e dominação de Judá pelo Império Babilônico. O templo foi devastado e os habitantes foram submetidos a um exílio que durou 7 décadas. Após esse período, os israelitas receberam permissão para retornar à sua terra e reconstruíram um novo templo. No entanto, nem todos optaram por regressar a Israel. A partir desse ponto, muitos judeus passaram a viver fora das fronteiras de Israel. Foi nessa época que ocorreu a primeira grande tentativa de aniquilar a população judaica. No entanto, Deus interveio e salvou seu povo por meio da ação de uma mulher chamada Ester. Desde então, muitos indivíduos têm tentado eliminar o povo de Israel. Israel no Novo Testamento. Nessa época, a região de Israel estava sob o domínio romano, fragmentada em diversas províncias. Os judeus enfrentavam restrições em suas liberdades e direitos, e os romanos frequentemente interferiam nas práticas religiosas judaicas, gerando grande insatisfação entre o povo devido à opressão romana. Desde o período de exílio, os israelitas não haviam tido um rei da linhagem de Davi.
No entanto, Jesus era um descendente de Davi e estabeleceu um reino muito mais abrangente, o reino de Deus. Nos primeiros tempos, a igreja primitiva foi tolerada, mas com o tempo, alguns judeus começaram a perseguir os seguidores de Cristo. Posteriormente, os romanos também iniciaram perseguições contra a igreja. Séculos de dispersão. Jesus havia previsto a destruição de Jerusalém e do segundo templo, o que de fato ocorreu em 70 d. de Cristo, quando os romanos conquistaram a cidade após uma grande revolta dos judeus. As tensões entre judeus e romanos escalaram até que os judeus foram expulsos de Jerusalém e proibidos de viver na região de Israel. Consequentemente, os judeus ficaram sem uma terra própria por séculos, espalhando-se pelo mundo, enquanto a região de Israel, que passou a ser chamada de Palestina, foi controlada por diferentes governantes. Nesse período, grupos de judeus ocasionalmente se estabeleciam na região, mas frequentemente enfrentavam perseguições. A Palestina caiu sob o domínio dos otomanos e permaneceu sob controle islâmico por um longo período. Somente após a Segunda Guerra Mundial, esse domínio chegaria ao fim. O Estado moderno de Israel. Como povo estrangeiro, que não se integrava completamente na cultura dos países onde se instalava, os judeus foram muitas vezes vistos com desconfiança. Eles foram alvo de muitas perseguições étnicas e religiosas no mundo inteiro. As tentativas regulares para exterminar os judeus, sua incapacidade de se defenderem e sua falta de direitos levou ao surgimento de um movimento para formar um novo país de Israel. Esse movimento, que ganhou força a partir do século XIX, ficou conhecido como o Movimento Sionista por causa do Monte Sião, que fica junto de Jerusalém. No fim da Segunda Guerra Mundial, a compreensão do que tinha acontecido trouxe grande apoio à ideia de criar um Estado para os judeus. Em 1948, a região da Palestina, que tinha ficado debaixo do domínio britânico, foi dividida e nasceu o Estado de Israel. No entanto, os povos árabes à volta não ficaram felizes e várias vezes tentaram conquistar o novo país. Desde sua fundação, o Estado moderno de Israel tem enfrentado muitos conflitos. Atualmente, israelitas e palestinos ainda não conseguem viver em paz e os dois lados têm cometido atrocidades. Israel hoje é uma mistura de influências judaicas, cristãs e islâmicas. Cada vez mais judeus estão voltando para Israel, mas o país ainda enfrenta muitos desafios. A história de Israel tem sido muito violenta, mas Deus cumpriu sua promessa de abençoar todos os povos da terra a partir de Abraão por meio de Jesus. E essa foi a história de Israel, de suas fundações até os dias atuais. E se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.